Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. A você que está em casa, muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso tempo de adoração ao Senhor. Vamos refletir na santa palavra do nosso Deus, e eu quero convidar você a ter a sua Bíblia aberta no Sermão do Monte, especificamente em Mateus capítulo 6. Vamos pensar um pouco sobre generosidade, a partir do versículo 16 até o versículo 21 de Mateus capítulo 6, porque Deus, Ele renova a nossa alegria em sermos instrumentos de generosidade, mas precisamos entender o que é essa tal generosidade. É dar coisas, é doar coisas, ou é algo mais profundo? E queridos, seja o que for, faça de tudo, seja criativo, use tudo que você puder para levar alguém para o céu. A mensagem bíblica é: abra mão de coração. Esse texto fala de duas disciplinas espirituais fundamentais na vida de um cristão. Fala de jejum e fala de desapego material. Acompanha comigo a leitura na sua Bíblia. Quando jejuardes, e não se jejuardes, mas quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares e não se jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, ou demonstre alegria, ele quer dizer, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. E a segunda disciplina: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. E o porquê que ele dá esse conselho? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus, ele fez grandes discursos, 5 pelo menos, e o Sermão do Monte, aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mostra o primeiro desse grande discurso. E a beleza desse texto, dentro do discurso chamado Sermão do Monte, é que Jesus está mostrando qual é o seu maior desejo para a humanidade. Aqui ele está abrindo o coração e dizendo o que ele espera de nós e o que ele espera para nós. E ele deseja a completa redenção. Jesus, o que ele mais deseja para mim, para você e para quem está nos assistindo, é a nossa completa redenção, a nossa salvação, não só nossa, mas de todos aqueles que nos cercam, que Deus coloca em nossa volta. E isso é possível por meio da generosidade. E Jesus então vai nos ensinar nesse texto a praticarmos alguns exercícios espirituais, que, se praticados, dão o resultado certo, dão um resultado eficaz. Mas antes de adentrarmos nesse texto, um alerta é importante: cuidado com aquilo que você mais deseja na vida, pois você pode conseguir, e eventualmente talvez isso não seja bênção na sua vida. Nem tudo que desejamos necessariamente é bênção para nós. Riquezas, ascensão social, reconhecimento, uma vida de tranquilidade com uma casa na praia, uma casa no campo e condições de viajar à torta direita, talvez, e eu digo talvez, não seja esse o propósito de Deus. E eu quero entender isso com vocês, olhando aqui para o texto, para a palavra de Deus.
O exercício cristão que Jesus vai ensinar, e ele é duro aos nossos corações, não é sobre adquirir coisas, é sobre abrir mão de coisas. A lógica divina é mais ou menos assim, é diferente da nossa. A lógica dos céus é: quando eu abro mão, eu ganho, quando eu dou, eu recebo. Não é barganha, mas é um exercício natural na vida cristã, pois eu passo a reconhecer que Deus é dono de tudo e que é Deus quem me concede tudo. Vida cristã, gente, é um paradoxo. Ela implica isso na nossa vida. Como diz o professor Luiz Saião, é uma santa esquizofrenia. A vida cristã é isso. A gente acha que está perdendo quando a gente doa, mas na verdade eu não estou perdendo. Mas eu acho que estou perdendo aqui, mas eu estou ganhando lá. Eu estou ganhando para a eternidade, eu estou ganhando para o céu. Não como uma troca, mas um reconhecimento a Deus de tudo aquilo que Ele já coloca na minha vida. Existe a história de um famoso homem, conhecido como John Newton. John Newton é o autor da letra da música Maravilhosa Graça. Foi um grande traficante de escravos, matou muita gente, torturou muita gente, fez muita gente sofrer. Mas John Newton, ele se converte pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva. E ao se converter e pensar no céu em muitas lágrimas, esse homem disse coisas fundamentais, e uma delas, que me chama muito a atenção, ele disse: quando eu chegar no céu, ou quando chegarmos ao céu, verei ali 3 coisas impressionantes. A primeira será encontrar muita gente que eu não esperava ver ali. A segunda será não encontrar muita gente que eu esperava ali encontrar. E a terceira e mais maravilhosa de todas será encontrar a mim mesmo ali. Esse homem reconheceu que ele não merecia o céu, ele não merecia a salvação, como nenhum de nós a merece. Mas Deus é gracioso para salvar até o pior dos pecadores. É a maravilhosa graça como de fato Ele compôs. A vida cristã nos ensina que nós precisamos abrir mão, não nos holofotes, não diante da rede social, não para todo mundo ver, não fazendo selfie quando praticamos um ato de bondade, não fazer nada para que as pessoas vejam, aplaudam ou sintam pena da gente, mas para que de fato o nosso ato fique entre nós e Deus, porque é Deus quem se importa, é a Deus que importa a gente fazer a vontade dEle, abrir mão de coração, porque de fato o Ravenil está muito certo quando ele diz: em cada um de nós existem essas 3 pessoas, a que nós achamos que somos, a que as pessoas pensam que somos, e a real, aquela que Deus sabe quem nós somos. Você é generoso? Você se preocupa com a eternidade das pessoas? Você agradece pelo que tem e clama para que isso chegue até outras pessoas? Você deseja compartilhar desse amor de Deus? Um cristão verdadeiro tem esse interesse no coração, sente esse incômodo no coração. Ele não sabe mais o que fazer para evangelizar, ele não sabe mais o que fazer para ajudar, ele fica com esse sentimento no coração, esperando a primeira oportunidade, ou criando as oportunidades que ele busca, essa melhora, esse crescimento, porque ele sabe que isso agrada a Deus. Essa é a vontade de Deus, e por isso Jesus mandou que aqueles milhares de pessoas se assentassem na relva e pudessem ouvir dele um discurso tão importante. Para a gente aprender isso, um ato fundamental é o ato de jejuar. Jejuar é um exercício espiritual fantástico, fundamental, um remédio contra a autossuficiência, contra o orgulho que habita o nosso coração. Jesus nunca foi contra o jejum, tanto que ele diz:
quando jejuardes, prevendo que jejum é uma prática comum aos cristãos. Ele nunca foi contra o jejum, mas ele sempre foi radicalmente contra o ato de ficar se mostrando, o ato de parecer espiritual, de convocar as pessoas a agir dessa maneira, para que olhem para a gente e falem: nossa, como eles são, como a igreja é, que cristão maravilhoso. Isso Jesus nunca aprovou. Devemos ter dois cuidados, especialmente nós que usamos redes sociais. Nós não podemos ficar fazendo exposição das nossas qualidades para as pessoas. Ah, como eu sou bom, ah, como eu sou bonito, ah, como eu sou rico, gente, como eu sou bem-sucedido, como eu sou inteligente. Nós não podemos fazer isso. E da mesma forma, nós não podemos fazer aquela impressão de autocomiseração, aquela impressão de autopiedade. Ai, como eu sou coitadinho, ai, como eu estou sofrendo, ai, como me falta, como tem aquilo, para que todo mundo olhe para a gente e curta embaixo força, foco e fé, querer, poder e conseguir, como se essas coisas fossem um magnetismo que muda alguma coisa. E Jesus é contra tudo isso, porque para Jesus, ostentação não é coisa de cristão. Ostentação é coisa do cão, seja ela a ostentação do mais, a ostentação do menos, porque ambas são forma de orgulho. O orgulho da altivez de querer parecer mais, o orgulho da autopiedade de querer parecer menos, para que atraia os olhares das pessoas. Queridos, você sabe disso. Ninguém nesse mundo tem que sentir pena de nós ou ficar nos elogiando, nos bajulando a todo momento. Nós gostamos disso. Nós amamos as bajulações e amamos quando alguém sente pena e estende os braços para a gente, mas a ordem de Cristo: viva de uma forma discreta, porque Ele sabe todas as coisas, Ele te recompensa por todas as coisas, e a recompensa do céu, gente, é infinitamente maior, aliás, ela é incomparavelmente maior e melhor do que qualquer recompensa nessa terra. Jejum é o primeiro, e o segundo: desapegue das coisas materiais, abra mão de todo o seu coração. Olhando para o texto, vamos entender esses dois exercícios espirituais. Um cristão verdadeiro, que ama a Deus de todo o coração, versículo 16 e 18, ele não chama a atenção para si, ele chama a atenção para Deus. Não é ele o relevante, ele é uma seta que aponta para a glória de Deus. Ele é alguém que sempre aponta para o céu, para a eternidade, para o caminho da salvação. E também, versículo 19 ao 21, ele é alguém que não acumula coisa para si, pura e simplesmente, mas ele luta para ter, para receber de Deus e para abençoar outras pessoas. Desejos, sejam eles quais forem, eles são potencialmente perigosos, se forem colocados nas coisas e nas pessoas erradas. Desejos podem nos destruir, se não forem os mesmos os que convergem com o coração santo de Deus. O que você deseja? Cuidado com o que você deseja. Isso pode sim te destruir. Um cristão verdadeiro, ele não chama a atenção para si. Versículo 16 ao versículo 18. Quando você jejuar, e espero em Deus que você jejue, que você pratique esse exercício espiritual. Eu não sei quem daqui jejua, e glória a Deus por isso, porque eu não tenho que saber, e vocês não têm que saber também se eu faço. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto, eles se maquiavam para parecer mais triste do que o normal, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. E quando as pessoas reconhecem isso, ele fala: já receberam a sua recompensa, trocaram a recompensa eterna pela recompensa humana. Tu, porém,
membro da primeira igreja batista americana, tu porém que me assiste aí de onde você está, quando você jejuar, coloque óleo na cabeça, lave o rosto, para não mostrar aos homens que você está jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, em secreto te recompensará. Como precisamos voltar a essas práticas basilares da vida cristã, a esses fundamentos da vida cristã. Pessoas que chamam a atenção para si, fazem de tudo para atingir esse intento, se tornam bajuladores, são pessoas que até mudam o tom de voz, mudam a forma de falar para parecerem mais dóceis, mais simpáticos, mais atrativos, mas Jesus rechaça isso, repugna isso. Ele considera isso forma de orgulho, e orgulho é pecado, e uma vida em pecado é uma vida que conduz para a eternidade sem Cristo. Mas existe um remédio, e o discurso de Jesus é nesse sentido, de trazer esse remédio ao nosso coração. E sabe qual é o remédio? Jejum. Jejue. Ah, mas jejum, eu posso fazer o jejum intermitente para perder peso e ao mesmo tempo ganhar a graça de Deus? Você está errado duas vezes. Não é para isso. Jejum é um exercício que traz benefício espiritual. Qual? Quebrantamento. Faz você perceber quem você é. O jejum te faz entender que você não é tão poderoso quanto você pensa, que você não é tão forte como você pensa, que você não é tão autossuficiente como você pensa. O jejum enfraquece o seu corpo, te dá fome, a barriga ronca, e cada vez que você desejar o alimento, dentro do período que você se propôs a jejuar, você vai lembrar, sabe do quê? De orar, você vai lembrar de chorar, você vai lembrar de se trancar no ambiente, se ajoelhar e clamar a Deus. Talvez as lágrimas sejam o seu alimento, como foram de Davi tantas e tantas vezes nos Salmos, e a gente vê isso e glorifica Deus por isso. Não é dieta, simplesmente parar de comer. Se a sua intenção é perder peso, isso é dieta. Faça isso se você entender saudável, mas não confunda isso com jejum. Não é jejum, é para quebrantamento, é uma abstinência de alimento autoimposta. Não pode ser a igreja que te manda fazer isso, não pode ser uma declaração de fé, não pode ser o seu pastor, o seu líder. Não, isso é você e Deus, é você que entende a sua espiritualidade, o que você está passando. Jejuar é uma decisão pessoal para fragilizar o corpo e trazer humilhação. E sabe para quê? Para você demonstrar a Deus tristeza pelo pecado cometido. Se jejuássemos mais, nós evitaríamos mais certos tipos de pecado em nossa vida. Você jejua para demonstrar tristeza pelo pecado, para lamentar as consequências de uma decisão errada que você tomou, de uma decisão que você não perguntou para Deus antes, você não consultou o seu pai a respeito disso. Jejum é também para a gente clamar auxílio do alto. É para a gente entender que nós estamos desesperados por uma resposta. E quando a gente jejua, a gente lembra de orar. O jejum nos leva a um estado de concentração e busca em Deus a todo momento. Em lugar do alimento, entra o desejo de buscar a Deus. Isso é o jejum. Jesus, ele não é contra, muito pelo contrário. Ele é a favor, ele recomenda, mas ele diz: não faça disso uma ostentação, não faça disso motivo para chamar a atenção para você. A lei, lá em Levítico 16, 29 até o 34, determinava que o jejum fosse feito uma vez ao ano, para cada membro ali do judaísmo, uma vez ao ano. Porém, os hipócritas, os religiosos, alteraram a regra. E eles jejuavam várias vezes ao ano, jejuavam semanalmente, mais de um dia na semana, mas faziam isso como uma forma de pressionar a Deus a atender às suas orações.
como forma de colocar Deus num cabresto, fazer uma espécie de uma barganha com isso. É errado. E quem está falando de jejum aqui é só Jesus Cristo. E ele entendia disso. Ele havia acabado de fazer um jejum de 40 dias, um jejum autoimposto. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus é Deus, o Espírito é Deus. Ele vai até o deserto, e no deserto ele não avisou ninguém, não mandou mensagem: gente, jejuem comigo. Ele não mandou o WhatsApp, não pôs classificado no jornal, e tampouco fez um outdoor ali em Jerusalém. Jesus simplesmente foi sozinho, sem propaganda, sem plateia. Ele vai só, e ali ele tem o seu tempo de jejum, porque ele sabia que necessitaria de muito quebrantamento em sua condição humana, pois ele enfrentaria um ministério curto, mas intenso, de pouco mais de 3 anos. Um ministério que o levaria à morte. Se você soubesse que morreria por aquilo que você está fazendo, você oraria mais, você jejuaria mais. O problema é que a gente acha que nunca isso vai acontecer na nossa vida, que a gente tem o controle de tudo, que nós estamos bem demais, e que daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós estaremos do mesmo jeito aqui, celebrando a vida. Jejum é um exercício que Jesus ensinou para a gente abrir mão dos nossos gostos pessoais, das nossas preferências pessoais, e para a gente abrir mão também da nossa capacidade de achar que a gente controla as coisas. Verdade seja dita, queridos, só jejua quem quer abrir mão de algo. E é difícil abrir mão, mas Jesus nos chama: abra mão de coração, nem que seja do seu próprio sentimento, do seu próprio orgulho. Não chame a atenção para si, cure-se dessa necessidade de ser visto. O jejum, ele só tem valor se ele não tiver plateia. Versículo 1 e versículo 2 aí do capítulo 6, diz assim: cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Cure-se dessa necessidade que nos é imposta pelas redes sociais, que nos é imposta pela moda e pela cultura a qual nós estamos envolvidos. Não queira ser visto, não queira ser aplaudido. Cure-se da necessidade de ser visto. E quando você exercer exercícios espirituais, doutrinas espirituais, mostre alegria por depender de Deus. Faça com que percebam quanto você é feliz, porque exercício espiritual só é proveitoso se as pessoas não sabem que eu estou fazendo, mas olham para mim e veem uma alegria contagiante. Alegria é feito mel para atrair abelha, alegria contagia, alegria une. Jesus é a alegria em pessoa, o Evangelho é a alegria. Como que um crente pode não ter alegria, sabendo que o céu é a herança dele? Sabendo que nós recebemos sem merecer o maior presente da face da terra, e ficamos jururu, cara fechada, isolado. Isolamento não pode ser coisa de cristão. Eu tenho que ter generosidade, inclusive em me doar às pessoas, por meio da alegria, por meio da companhia. Sempre apareça e se faça feliz diante das pessoas. E quando você estiver entristecido, porque a vida nos prega peças que nos entristecem, não faça disso motivo para chamar a atenção das pessoas. Seja natural, espontâneo, seja quem você é e demonstre exatamente o que você está sentindo. Só não se faça de coitado, não coloque isso no coração como objetivo de vida. Jesus não morreu na cruz para esse comportamento. Se você estiver jejuando, alegre-se. Se você for visitar alguém, alguém te ofereceu alguma comida,
Aceite a comida e quebre o seu jejum. Mas não fale, eu não vou porque eu estou jejuando, sabe, por uma causa. Acabou ali o seu jejum. Não faça disso motivo de uma ostentação. Não chame a atenção para si. Não reclame da vida que você tem. Clame a Deus para que Ele dê a mesma vida que você tem a tantas pessoas que não têm esse privilégio. Eu não sei você, jovem, adolescente, que tem mais essa capacidade de reclamar da vida, porque a vida, para o jovem adolescente, ela é mais fácil, ele já ganhou a vida pronta de presente, diferente da nossa geração, que teve que lutar e andar cada centímetro para chegar onde nós estamos. Não reclame, clame a Deus, clame por outras pessoas, agradeça a Deus, é a mensagem do Salmo 21, inclusive, agradeça. Coloque seu coração em gratidão, porque não sei se você para pensar nisso, mas nesse exato momento você viu aqui a história de refugiados. Agora, nesse exato momento, tem muita gente espalhada por esse mundo, sabe fazendo o quê? Orando, clamando e chorando a Deus para ter o mínimo da vida que você tem. Tem gente clamando a Deus para ter um pouquinho daquilo que eu tenho, daquilo que você tem nesse exato momento. Muitos agora estão pensando, enquanto ouvem essa mensagem, o que vai fazer para cozinhar no almoço. Quais pratos farão? Qual vai ser a variedade da ceia de domingo? E tem gente que não sabe nem se vai ter almoço hoje. Aliás, sabe que não vai ter almoço hoje. Talvez não tenha nem janta hoje. Está assim, ó. Você vai abrir a sua despensa e tem uma variedade de massas, de molhos, de tudo na sua despensa. Glória a Deus por isso. Tem gente que nem despensa tem. E nós temos tudo isso. E quando você estiver diante dessa fartura, eu quero convocar você. Agradece a Deus. Abre a sua despensa, se ajoelha e fala: Deus, obrigado, porque tudo isso aqui não foi o mercado, não foi o São Vicente, foi o Senhor que me deu. Não foi o meu trabalho, não foi o meu dinheiro, não foi minha conta bancária, foi o Senhor que me deu. E Deus, faça com que isso atinja tantas outras pessoas. Gente, não reclame, agradeça. Agradecer traz alegria, reclamar traz sentimento de tristeza. Você que é jovem, agradeça mais a Deus, agradeça aos pais que você tem, a casa que você tem, a vida que você tem. Acredite, você faz parte de uma imensa minoria na humanidade. Nesse exato momento, tenha uma adoração sincera, verdadeira, mostre alegria por depender de Deus, abra mão de coração. E nosso segundo exercício espiritual da generosidade: não acumule coisas para você. Não viva a sua vida na busca desenfreada pelo ter mais, pelo conquistar mais, por guardar, por ter, esquecendo-se do principal. Jesus chama a nossa atenção do versículo 19 ao versículo 21, para que a gente não acumule coisas, porque o nosso dinheiro, na verdade, ele não é nosso, nunca foi, nunca será. Porque o nosso dinheiro, ele é dinheiro de Deus, e nós temos que ter muita responsabilidade sobre ele. O seu dinheiro, querido, não é seu, não importa o quanto você tenha, ele é de Deus. E o quanto antes a gente aprender isso, essa verdade absoluta, e se adaptar a ela, menos a gente vai sofrer. Mais seremos generosos, mais teremos prazer em dar, em dividir aquilo que temos com as pessoas. O ensino de Jesus sobre os tesouros que ele está falando, não é sobre simplesmente não dar a ninguém, porque não dar o que a gente tem é usura, é pecado. Ter um coração que simplesmente não se importa. Dinheiro é para ser usado, e se Deus te deu, você precisa usar. Se você não usa, você está em pecado. Gente, a vida está passando, a vida é como a neblina, a vida é como um sopro. As rugas chegam mais rápido do que você imagina. Os cabelos brancos se aproximam numa velocidade assustadora. O tempo passa muito rápido. E se você acha que é mentira,
converse com alguém que tem mais idade, converse com o idoso, pergunte para ele, e ele vai te contar muito melhor do que eu. Tudo isso que eu estou falando é para ser usado, é para ser guardado por conta de emergências, necessidades, e também é para ser doado, mas doado para causas que valham a pena, doado com responsabilidade. Jesus não está ensinando aquilo que erroneamente falam por aí, que eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem uma ova. O dinheiro é de Deus e você tem que olhar a quem sim você está doando o seu dinheiro. Porque se você doar o seu dinheiro num semáforo, sabendo que a pessoa vai usar crack com aquele dinheiro, você está ajudando alguém a ir para o inferno em base em sofrimento com o dinheiro de Deus, e Deus não aprova isso. Ah, mas eu guardo moedinha para dar, eu não sei o que ele está fazendo. Uma ova de novo, você sabe sim o que ele está fazendo. Não dá para ficar se enganando. Você sabe que com o seu dinheiro ele vai tomar pinga num bar, vai matar, vai morrer, vai destruir uma família. Você sabe, você mesmo assim, você dá o dinheiro que é de Deus para ele. Dinheiro de Deus não é para mandar ninguém para o inferno, o dinheiro de Deus é para resgatar almas de lá. Dinheiro de Deus é para tirar pessoas da perdição. Em vez de dinheiro, por que você não dá seu tempo? Não dá a sua oração? Não dá a sua dedicação? Nossos recursos, o nosso tesouro, deve ser pela busca dos valores celestiais. Deve ser pela busca daqueles valores que agradam ao coração de Deus. E não se assuste com o que eu vou falar. Jesus quer que você seja rico, milionário, trilionário. Jesus sim, Ele veio para que a gente fosse muito rico. O problema não é Ele, o problema somos nós, que colocamos as nossas riquezas nas coisas erradas, nos lugares errados, nas pessoas erradas. Porque a riqueza que o reino de Deus vem nos trazer, ela é eterna, ela é celestial. Nós é que insistimos em investir errado. Pois se investirmos em almas, quão rico nós seremos. E a riqueza do reino faz outras pessoas ricas. E Jesus ele vai falar isso para a gente, com base em dois mandamentos, um negativo e um positivo. O primeiro é negativo, quando ele diz, versículo 19: não ajunteis tesouro na terra. Ele diz, não ajuntem só por ajuntar, não gastem a sua vida na busca pelo dinheiro, por ter mais, não faça isso. Por isso que Deus não aprova jogar em loteria, jogar em jogos de azar, porque se faz disso uma busca e um desejo por ficar rico da noite para o dia. Não coloque sobre isso a sua vida. Não resuma a sua vida à busca por dinheiro. É isso que ele quer ensinar. Porque as riquezas passam. A traça, a ferrugem, o ladrão, tudo isso tem o poder de destruir. E se você está me entendendo, o Salmo 127, versículo 2 e 3, fala algo que deve ser uma flechada no nosso coração. O Salmo diz, Deus dá o pão e bens aos seus amados, enquanto eles dormem. O Filho de Deus, Deus recompensa com bens, com pão, enquanto ele está dormindo. Não é exercício de ociosidade, muito pelo contrário. A Bíblia nos manda trabalhar, e trabalhar muito, trabalhar com afinco, trabalhar para fazer o nosso pão de cada dia vir do nosso rosto, mas ela proíbe que a gente faça do trabalho nosso meio de vida, nossa busca de vida, nossa dedicação principal. Porque enquanto buscamos os ganhos terrenos, abrimos mão dos ganhos celestiais. E o alerta é, um dia difícil aprender a abrir mão, mas a idade chega, e com ela, os remorsos inevitáveis. Passei tantos anos juntando dinheiro, e eu quase não conheço país nenhum nesse mundo. Eu quase não viajei para as capitais do meu país. Eu devia ter viajado mais. Eu devia ter curtido mais a minha família, dedicado muito mais tempo a ela com tanto de dinheiro que eu tinha, ter ido mais para casa, dormido mais em casa,
ter tido tempos melhores, eu deveria ter comido melhor. Tem churrascaria da minha cidade que eu nunca pisei, e eu tenho dinheiro para pagar e eu nunca entrei. Nunca fui num restaurante isso, nunca fui em tal lugar assim, e eu tenho condição disso, mas não dá tempo, a minha vida é muito corrida. Eu tenho que trabalhar para ganhar mais, mas com que propósito, com que objetivo? Eu devia ter feito mais. E aí você pensa, se o tempo voltasse. Mas eu vou te dar uma notícia muito triste. Se tem uma coisa que nunca volta, é o tempo. O tempo caminha para frente. Jovens, conversem mais com aqueles que têm mais idade. Conversem com aqueles que foram bem-sucedidos na vida, conversem com essas pessoas. Aprendam com eles a viver uma vida santa com aquilo que Deus te dá, a usufruir, a ajudar. O seu dinheiro, ele visa ganhar almas, te dar uma boa condição de alma, mas também ganhar almas para o reino de Deus. Se eu pudesse te aconselhar, eu diria: comprem coisas com fim evangelístico, comprem coisas que falem de Deus, que apontem de Deus, deem presentes evangelísticos, deem presentes que levem a pessoa a pensar em Deus. Mas meu chefe gosta de uísque, 18 anos, ele pode gostar do que ele quiser, eu vou dar para ele uma Bíblia de presente. É isso que eu vou dar para ele, porque eu vou dar para ele o que vai fazer a vida dele mudar e chegar à eternidade com Cristo, não aquilo que vai levar destruição para a casa dele. Eu não sou agente de destruição na vida de ninguém, eu tenho que ser agente de paz. Invista nisso, use seu dinheiro para aproximar alguém de Deus, faça festas que aproximem as pessoas de Deus, façam festas que encham as pessoas, que embriaguem as pessoas da presença de Deus e não de comidas e bebidas pura e simplesmente. Você é cristão e Deus te salvou para você ser agente de salvação. Isso é generosidade. Tudo que ajuntarmos nessa terra, um dia vai perecer. E aquilo que não perece acaba causando dissensão na família, briga na família. Infelizmente, gente, dinheiro causa muito mais desunião, separação, do que união na família. Basta aquele que é o mantenedor falecer para a gente descobrir essa verdade. Ouvi uma vez de um senhor, eu nunca me esqueci dessa lição, que ele me disse do porquê ele não aceitou a herança pomposa que os pais deixaram para ele. Ele não aceitou, porque ele disse uma frase que me marcou. Ele disse: herança é aquilo que os mortos deixam para os filhos se matarem. Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Para irmão olhar para o irmão e achar o irmão aproveitador e virar inimigo mortal. Para virarmos a cara para aqueles que têm o mesmo sangue que a gente tem. A troco disso. E o segundo mandamento é positivo: ajuntem. E ajuntem o quê? 20. Ajuntai tesouros no céu. E você pensa, que tesouros são esses? Troque por bênçãos. Guarde bênção. Acumule bênção. Invista em bênção. Que tesouros são esses? Ser perdoado por Jesus é um baita de um tesouro. Lá no Mateus capítulo 6, versículo 14 fala disso. Você quer outro tesouro? A certeza de que você é respondido por Deus quando você ora. Mateus 7, versículo 7. Deus te responde: que tesouro maravilhoso. Você está falando, sendo ouvido e mais ainda sendo respondido por Deus. Você quer outro tesouro que vale a pena você investir? Lucas 10, versículo 20. Tenha o seu nome arrolado no céu. Tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é um tesouro que vale a pena ser juntado. João 14, 27. Quer um tesouro maravilhoso? Participar da paz de Cristo. A minha paz eu vos dou, e Ele dá àqueles que lhe pertencem. Essa é uma riqueza fantástica. Dinheiro não traz paz, mas em Jesus há paz, e uma paz que o mundo não pode dar. Quer outro tesouro? Seja bem-aventurado ou feliz a extremo. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, conta as bem-aventuranças quais são. E vou dizer só mais um. Você quer
um tesouro que vale a pena você investir? 2 Timóteo 4, versículo 8: receba a coroa da justiça. No dia que você fechar os olhos na face da terra, você o abrirá no céu diante do Cordeiro de Deus, no corpo glorificado, com os braços abertos e olhando para você e dizendo para você: bom está, servo bom e fiel. Você foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E você entra na eternidade dizendo: uhul, valeu a pena. Ai Deus, que maravilha, cheguei até aqui. Eu não mereço estar aqui, Deus, mas como o Senhor é bom. Esse é o tesouro que vale a pena ser juntado. Esse é o tesouro que vale a pena você estar lá, esperando aqueles que você ama terem o mesmo destino um dia. Abra mão de coração. Isso é generosidade. Isso é quebra do nosso orgulho. E eu termino te fazendo uma pergunta: onde está o seu tesouro? Responda isso para você mesmo, responda isso no seu coração. Onde está o seu tesouro? Na sua beleza? Será que ele está na sua fama, no seu bom nome, no seu caráter? Será que o seu tesouro está nas pessoas da sua família? Só te lembro que casamento não é para sempre, casamento dura até que a morte o separe. O seu tesouro é Cristo, e por meio de Cristo a sua família é unida e abençoada. Não se esqueça disso. Onde estão os seus tesouros? Na sua profissão, no seu talento, na sua capacidade? Só quero que você lembre do que ele diz no versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Coloque o seu coração em Cristo. E consequência daquela pergunta, eu completo com essa: do que você precisa hoje abrir mão? Tenha coragem, assuma que você é pecador, que você é falho, que você tem dúvidas e muitas sobre tudo isso. Jesus morreu na cruz para nos levar com Ele para a eternidade. Jesus não morreu na cruz para dar tudo a nós, Ele morreu na cruz para ser tudo para nós. Ele é seu tudo? Se não é ainda, do que você precisa abrir mão? Não acumule coisas, acumule tesouros no céu. A minha e a sua vitória, ela está em depender e viver debaixo da cruz de Cristo. Vivendo debaixo dela, você pode com certeza acumular tesouros no céu. A sua coroa já está reservada? Você já tem convicção de que você é salvo e que você pertence a esse Deus? Clame a Ele e ame a Ele, agradeça a Ele pelo que tem dado, e pense no seu coração o que você precisa abrir mão, e tenha coragem e abra mão de coração. Amém, queridos? Se você concorda com tudo isso, feche teus olhos. Nós vamos falar com Deus e vamos terminar. O horário avançou um pouquinho, mas não tem problema. Nós vamos terminar louvando a Deus. Nós vamos terminar louvando, nossa equipe de celebração estará aqui. Mas a você, fique com seus olhos fechados e em oração a Deus. Você conhece suas atitudes, seus pensamentos e o seu coração. Sonde o seu coração diante de Deus. Onde está o seu tesouro hoje? Do que você precisa abrir mão? Tenha essa coragem e tome essa decisão diante de Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo tão especial. Obrigado por tua palavra, Deus, que nos confronta no mais íntimo do nosso coração. Mas é a mesma palavra que cura, que consola, é a mesma palavra que nos motiva a sermos transformados. Promove, Deus, em cada coração a mudança que é necessário ser feita. Deus, nos capacite, Pai, cada vez mais com disciplinas espirituais. Quebra, Deus, nosso orgulho, nossa autossuficiência. E também, ó Deus, nos dê coisas, se isso for bênção na nossa vida. Nos dê coisas, Deus, se isso for para abençoar pessoas que o Senhor coloque em nosso caminho.
Obrigado pelo quanto o Senhor nos tem coberto de bênçãos. Obrigado, Deus, pelo quanto o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Te louvamos por isso. E nos ensina, Deus, dia a dia, a abrir mão, mas a fazer isso somente se for de todo o nosso coração. Por isso te louvamos. Por isso, Deus, entregamos nossa vida com gratidão diante do Senhor. E fazemos isso na certeza da resposta e do conforto que vem de Ti, pois fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.